Olá, pessoal! Nessa videoaula, o objetivo é dar um estudo um pouquinho maior sobre o Wronskiano. Nesse caso, a gente vai deduzir apenas a fórmula de Abel, não vamos ainda interpretar esse resultado. E simplesmente o que eu quero explicar para vocês é um pouco como derivar de um jeito esperto, que vai ser usado provavelmente muito na sua carreira. E é um procedimento que também vale muito a pena, que dá para generalizar esse resultado em várias situações possíveis. Por exemplo, em EDOs de terceira ordem, quarta ordem, sistemas de EDOs. Então, a ideia como a gente vai derivar é extremamente importante. Então, o que nós vamos fazer? Temos uma EDO de segunda ordem. Encontramos essas duas soluções. Em particular, quando a gente diz que é solução, quer dizer que se a gente substituir o y por φ1, tem que satisfazer a equação. Ou seja, φ1 linha mais px vezes φ1 mais q de x vezes φ1 é igual a zero. A mesma coisa sobre o φ2. E nós definimos o Wronskiano como exatamente o det de φ1, φ2, φ1, φ2'. Onde o Wronskiano eu vou denotar desse jeito aqui, mas está implícito que depende de φ1 e φ2. E a parte que é interessante, que é a fórmula de Abel, diz o seguinte: a fórmula de Abel é isso aqui, para algum C constante. Então, o que quer dizer interessante da fórmula de Abel? Sumiu o C. Sumiu o φ1 e o φ2. Essa fórmula, claro, se eu trocar o φ1 e o φ2, a diferença entre eles vai ser uma constante vezes isso. E quem é P de x? P de x é esse aqui. Ó. Tá? E o objetivo é deduzir essa fórmula de maneira esperta. Então, vamos fazer uma pequena revisão sobre produtos, para que o que a gente vai querer fazer antes de tudo, para chegar a essa fórmula, né, é derivar o W. Como a gente deriva? Ok, um dos jeitos é fazer o determinante e vamos derivar usando a regra do produto à vontade. Eu vou dar um ponto de vista um pouco diferente, que eu acho que as contas ficam um pouquinho mais limpas e facilita muito para ver geralmente. Então vamos lembrar de uma regra do produto de cálculo 1. Então aqui eu tenho FG, funções dos reais para os reais. Derivada do produto, derivada do primeiro vezes o segundo, mais derivada do segundo vezes o primeiro. E quem já viu um pouco sobre produto interno, ou seja, no caso de funções que vai de R para R2 ou R3, tá? Ou 3, escolhe um dos dois, e nós vamos trabalhar com esse tipo de função, que é produto interno, ou seja, para cada x, um vetor aqui, um vetor aqui, e fazer um produto interno entre eles que dá uma saída real. E quem já viu essa fórmula, a derivada disso aqui é exatamente a derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. Essa é a ideia do produto interno. A regra do produto, quando a gente chama de produto interno, a regra de derivação do produto funciona como a gente gostaria que funcionasse, como produto de fato. E o que, na verdade, que está por trás disso é uma propriedade que a gente chama de bilinearidade. Quer dizer isso? F mais G vezes H é FH mais GH, ou seja, linear em relação à primeira coordenada. Linear em relação à segunda coordenada, em soma, né? E linear com respeito à multiplicação. Então, se tanto faz multiplicar para cá, multiplicar para lá, ou deixar fora a multiplicação, a mesma coisa funciona com o produto interno. E para ver como é a dedução da fórmula, é o seguinte: o que a gente faz nesse caso aqui? Quem viu no cálculo 1, tentar lembrar. Acho que vale a pena nesse caso. Então, olha, limite quando x tende a x0, se a gente quer derivar isso aqui, é calcular por definição essa expressão. Calcular por definição essa expressão, o grande truque que a gente faz é pegar um termo daqui e pegar um termo daqui. No caso, o que eu peguei foi o g de x e o f de x0. Como se fosse um cross-ratio, tá? Em cruz. Então, olha, no fundo é somar
e subtrair pelo mesmo termo, não muda nada. E divido por x menos x0, porque eu fiz esse cross para poder botar o g de x em evidência aqui, fica f de x menos f de x0, e colocar aqui, no caso, f de x0 em evidência, fica g de x menos g de x0, o mais próximo possível da derivada. O que quer dizer isso? Então, ó, g de x coloca em evidência, x menos x0 coloca em evidência, e no fundo a gente vai ter que usar essa aqui. Passamos x menos x0 para aqui dentro, tá? Ou seja, essa parte fica, x menos x0 só fica nessa expressão aqui, ou seja, derivada. A argumentação de continuidade sobre o g de x, para trocar o x por x0, vale a continuidade. Mesma coisa aqui, a gente passa g de x menos g de x0 sobre x menos x0, e, portanto, vale essa fórmula aqui. Repara, porque eu estou dizendo, eu fiz essa dedução toda, porque, olha, se eu trocar aqui, ó, por essa notação, colocar produto interno, eu ainda continuo valendo essa propriedade. Aqui continua valendo a propriedade. Posso fazer o produto interno tudo. Então, essa linha continua verdadeira. Quando eu faço o produto interno daqui, ó, vírgula, produto interno. Continua verdadeira, porque, olha, f de x menos f de x0 vezes g de x. E o que eu vou fazer agora, como que eu vou usar essa propriedade aqui, vou passar para o x menos x0 para dentro. A mesma coisa aqui. Troco produto interno e passo o x menos x0 aqui. E, portanto, há alguns argumentos de continuidade, mas no fundo vale, é só pensar na forma produto interno, equações quadráticas, e nós temos todas as contas possíveis que funcionam. E por que eu estou falando disso? Disso aqui tudo? Porque o Wronskiano também faz a mesma propriedade. Ela tem o mesmo resultado. Ou seja, se eu colocar um mais h aqui e um mais h aqui, no fundo, ou seja, φ1 mais h vale Wronskiano de φ1, φ2, mais Wronskiano de h, φ2. Tem essa primeira propriedade. A mesma coisa se eu substituir mais h. E a mesma coisa se eu multiplicar por qualquer valor aqui, em que o lambda você passa para fora. Ou pode passar o lambda para cá, que o determinante é igual. Ou seja, o Wronskiano ele satisfaz as mesmas propriedades. Então, no fundo, a mesma dedução vai valer aqui. Você pode trocar esse símbolo aqui trocar por um W de FG. E vale exatamente essa fórmula aqui. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, vamos derivar. Então, lembrando, rapidamente, as contas Wronskiano é esse determinante. φ1 e φ2 satisfaz essas equações, porque é a solução da EDO. Então, quando a gente vai derivar, pensa isso aqui como a primeira coordenada. A ideia que eu vou pensar é horizontal. E isso aqui como a minha segunda coordenada. Então, olha só. Se eu tentasse derivar isso aqui tudo, isso aqui seria o det de a derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo. E vamos lembrar, determinante disso aqui, como o que está em cima, a mesma que está na linha de cima, é a mesma coisa que está na linha de baixo. Isso aqui é zero. Sabendo que isso aqui é zero, olha as contas. O Wronskiano linha de x vai ser exatamente o det. Agora repete esse φ1 e φ2. E agora a gente vai substituir o φ1 linha linha, o φ2 linha linha. Aqui que eu vou usar essa equação.
Então vai ser, vou ter que botar um pouquinho mais de espaço. Então vai ficar menos P de x vezes φ1, menos Q de... Opa, vou botar bem mais espaço. Menos Q de x vezes φ1', menos Q de x vezes φ1. O φ1 eu vou colocar um pouquinho mais no meio. E o φ2 vai dar exatamente menos P de x vezes φ2' e menos Q de x vezes φ2. É esse determinante gigantesco aqui. Se eu pegar essa equação, multiplicar por Q de x embaixo, tá? Então vai ficar multiplicar por Q de x e somar com embaixo, φ1 e φ2 somem. Segundo ponto, a propriedade do determinante. O P de x eu posso colocar para fora, em evidência. Então, todas essas contas aqui vai ser exatamente igual a P de x vezes o determinante de quem? φ1, φ2, menos φ1', φ2', então deixa eu botar um menos em evidência, menos φ1', φ2'. E quem é esse φ1, φ2, φ1', φ2', o determinante disso? Isso aqui é exatamente... desculpa, esqueci do menos P de x. Menos P de x vezes o Wronskiano de x. Então, o que eu provei? Provei que o Wronskiano linha de x, foi o que eu derivei, é exatamente igual a menos P de x vezes o Wronskiano de x. E isso aqui é o quê? Uma EDO de primeira ordem que a gente sabe resolver. Uma maneira de resolver é o que a gente chama de variáveis separáveis, né? W' sobre W é igual a menos P. Integra cá, integra lá. Ou se preferir, isso aqui é exatamente o Ln de W', é igual a menos P de x, que implica que Ln de W é igual a integral menos de P de x, dx, e sempre funciona, falta um mais C. Tá, vou colocar, além disso, Ln do módulo de W, né? E depois disso fica W igual, ajeitando as contas, mais ou menos C, etc. C vezes menos a integral de P de x dx. Então, essa é a dedução. A parte importante mesmo é pensar como produto e determinante de forma grosseira, lembra um pouco o produto, mas a propriedade mais precisa para esse nome é a que a gente chama de bilinearidade. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.